a segunda temporada se aproximando e o trailer que acabou de sair de Mushoku Tensei, eu acredito que muitos de vocês devem estar curiosos pra saber como que vai ser a vida de aventureiro do Rude, se ele vai reencontrar a Ares ou a Sylvie mais pra frente. Então foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo falando sobre tudo que vai rolar na segunda temporada. E aí galera, beleza? Quem fala é o Watch, galera. Antes do vídeo começar, apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando nem o mangá e nem deu uma olhadinha na Light Novel. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Só lembrando galera, o que rolou lá no final da primeira temporada? O Rudes acabou tendo a noite mágica que ele tanto queria com a Ares. Ele pensou que acabou não conseguindo constituir um bom relacionamento com ela, principalmente por causa da carta que ela deixou. E graças a isso ele meio que desenvolveu uma depressão. Novamente, isso meio que não vai mudar ao começo da segunda temporada, já que a gente vai ver ele focado principalmente em conseguir se destacar como um aventureiro, principalmente para que ele consiga obter informações sobre a sua mãe ou espalhar o seu nome o máximo possível para que talvez ela consiga voltar para casa de alguma forma. E em um dos seus trabalhos ele meio que acaba dando de cara com essa galera que ele vai formar um grupo lá na segunda temporada, principalmente para poder conseguir mais informações e dinheiro para poder encontrar a sua mãe com mais facilidade. Só que o que a gente não sabia era que um desses trabalhos, que eles acabaram aceitando, fez com que eles fossem emboscados por uma horda de monstros que eram bem mais fortes do que eles naquele momento, o que fez com que dois daquele grupo ficassem para poder se sacrificar justamente para que os outros fugissem. Só que foi aí que a gente viu que boa parte da galera ficou justamente para poder lutar como uma equipe, e nisso a gente viu que o Rudes não perdeu tempo e fez o que ele sabia fazer de melhor, que era lançar uma magia extraordinária, torrando todos os monstros que estavam naquele local, além de mostrar uma boa parte do seu potencial para aquela galera. E com tudo isso ainda vão seguindo umas outras aventuras que eles vão acabar tendo daqui pra frente, como por exemplo o fato do Rudeus ter acabado com um Wyvern, no caso, dentro da cidade, eles terem invadido um templo que era feito, se eu não me engano, pra Kirishika, e nisso a gente vê que a pessoa que eu vou tá botando aí na tela salvou a vida dele junto com o grupo dele ao melhor estilo resgate. E pra completar, a Lourinha, que é a arqueira do grupo, não gostava muito do Rudeus no começo, só que no momento em que ela acaba sendo pega por um monstro, todos os membros do grupo achavam que ela tava morta, é que o Rudeus rapidamente vaza dali e vai até o encontro do monstro que tinha pego ela. E detalhe galera, ele não tava nesse grupo no momento em que eles foram pra essa missão, já que caso ele tivesse, provavelmente ela nem ao menos teria sido pega. E ao ter chegado lá, é aí que ele vê um pouco de dificuldade no começo pra lidar com a situação, mas ao decorrer do combate ele consegue salvar ela e fazer com que na hora que eles retornassem, ele fizesse também todo mundo agradecer pelo fato de ele ter feito o que nenhum deles conseguiu fazer, que era salvar ela naquele momento. E pra completar, a gente vê que em diversas aventuras que eles vão tendo ao decorrer do caminho, ela acaba se aproximando mais e mais dele, até que a gente vê que o Rudes consegue começar a perder um pouco daquele medo de ser rejeitado e assim consegue se aproximar dela, fazendo com que eles conseguissem chegar no finalmente. Só que galera, se liguem na situação, no momento em que eles partem pro vamos ver, a gente descobre durante tudo isso que o Rudes meio que ficou impotente graças a essa depressão e todos os eventos que tiveram em relação a Ares lá atrás, até que a gente chega no próximo arco, que vai ser o da academia, que vai ser um dos mais importantes nesse momento. E depois que o Rudes descobre que ele meio que tava com esse problema e eles se separam, né? Algum tempo depois, a Helena Lise finalmente chega aparecendo pra falar pro Rudes que tinha uma carta importante do pai dele justamente naquela hora, o que fez com que o Rudes ficasse bem empolgado, já que ele não tinha notícias do pai dele há um bom tempo, e isso poderia significar que eles agora sabiam como chegar até a mãe do cara, já que a gente viu lá no final da primeira temporada que a Kishirika falou pra Roxy aonde a mãe do Rudes estava, só que ela não sabia em exato em qual local do continente Bregarito que ela estaria naquele momento, e por isso o Paul precisava de tempo para poder reunir informações e conseguir chegar até o continente para, enfim, ir atrás da sua esposa. Só que o que ele não contava é que isso ia demorar um bom tempo, e com isso ele resolveu entregar a carta para Helena Lise, já que ele precisava informar ao seu filho, já que em algum momento o Rudes poderia ser de extrema importância dentro desse combate, justamente para eles trazerem a mãe dele de volta. Como eles ainda não tinham chegado dentro do continente Bregarito, justamente pelo Paul ainda tá resolvendo algumas coisas, o Rudes ainda tinha um tempinho, e por isso a Helena Lise e ele acabam indo pro local onde fica a academia de magia, e lá rolam diversas coisas galera, porque vai ser nessa parte da história que ele vai encontrar com velhos conhecidos, como por exemplo a própria Sylvie de um cara. E aliás, o primeiro duelo com o Rudes dentro da academia mágica é contra ela, já que era um lance meio que de admissão para que ele conseguisse entrar, e é lógico que ele acaba entrando justamente por ele conseguir atualizar as suas habilidades mágicas
lógicas ao ter mostrado que ele tinha anulado o ataque dela sem nenhum problema. Fora que dentro dessa escola a gente também encontra o Zanoba, o Cliff, que era o cara que tava junto da Ares dentro do último OVA que rolou dentro de Mushoku Tensei, e além de mais duas que eu não tô lembrado o nome, mas se vocês souberem, comentem aqui embaixo. Fora que a gente ainda vai ter diversas outras coisas, como por exemplo o combate entre o Bad Guy, que é o marido da Kishirika, e o Rudeus no mais surreal X1, já que dentro desse combate a gente viu que o simples fato do marido da Kishirika ter ouvido que o Rudeus lutou contra o Ostrich fez com que ele ficasse super animado pra poder lutar contra ele. Só que o fato do Rudeus só ter lançado o canhão de pedra que ele tinha disparado contra o Ostrich foi suficiente para que o Bad Guy quase fosse de arrasta pra cima, caso ele não tivesse uma alta regeneração. E fora isso, galera, ainda vão ter alguns temas meio pesados que vão ser trabalhados nessa parte da obra, porque a gente vai ter o Zanoba indo atrás de uma escrava para poder ajudar ele no desenvolvimento de figuras, e isso vai ser uma parte bem interessante, porque a gente vai ver o Rudeus tirando a vontade de morrer dessa garota, justamente porque ela já tinha perdido todas as esperanças depois de tudo que ela sofreu. E outro detalhe que eu esqueci de falar, mas eu devia ter falado antes de tudo isso, galera, é que o Rudeus acaba encontrando com a garota mascarada, que no caso seria a Nana Roche, que também tava dentro da escola e não tava junto do Ostrich, já que aliás foi até engraçado quando ela e o Rudeus se encontraram, porque o Rudeus só faltou ter um troço quando percebeu que ela tava dentro da escola e correu o máximo que ele podia. Só que quando ela esclareceu tudo e disse o que tava rolando, foi aí que ele ficou mais calmo, e a gente descobriu que a Nana Roche foi meio que o problema de tudo que rolou no desastre de teleporte, mas não foi ela a mandante de tudo aquilo. E pra completar, é aí que o Rudeus meio que descobre que ela foi a garota que ele acabou salvando também na outra vida pouco antes de ele morrer, fazendo com que eles dois se juntassem pra conseguir aprender a magia de teleporte de alguma maneira pra conseguir mandar ela de volta pra casa. E mais pra frente, quando o Rudeus meio que descobre de uma maneira bem demorada e preguiçosa que a pessoa que tava sobre a proteção da princesa era na verdade a Sylvie, é aí que eles meio que resolvem ter uma relação de noivado e eventualmente até resolvem se casar de uma vez por todas no meio de tudo isso. Só que durante tudo isso a gente também vê que o Rudeus banca meio que um investigador paranormal, ou como o Dr. Estranho teria dito em No Way Home, ele foi fazer o lance do Scooby-Doo junto do Zanoba e do Clive, já que ele tinha encontrado uma casa pra ele e a Sylvie morar mais pra frente. Só que tinha um problema, porque essa casa era supostamente assombrada, o que na verdade se provou uma completa mentira, já que quando eles chegam a fundo nesse mistério, eles descobrem que na verdade o que tava ali dentro era um tipo de boneca que era magicamente controlável, e por isso eles agora iam estudar aquilo pra saber como aplicar aquilo dentro dos seus projetos. Que depois que tudo é resolvido e a gente vê que o Rudeus e a Sylvie se casam, todo mundo acaba indo pra festa dele, e mais pra frente a gente vai ver que Helena Alice era na verdade a avó da Sylvie, que nunca tinha conseguido entrar em contato com a sua neta, principalmente porque o seu filho não queria que a família dele se envolvesse com a avó. E tudo isso meio que rolou pelo fato do filho dele não gostar que a sua mãe fosse envolvida com vários homens toda noite. Fora que depois de algum tempo a gente vê que quem aparece é o Ruigerd, e ele não tava sozinho, já que ele tinha acabado de trazer a Nor e a Aisha junto com ele, fazendo com que o Ruigerd entregasse uma carta que ele tinha recebido do Paul, e nela meio que o Paul explicava que eles finalmente tinham ido pro continente Begarito e tinham começado a procurar pela mãe do Rudeus, pedindo para que ele em seguida cuidasse das irmãs dele enquanto ele resolvia tudo isso, e que em algum momento ele ia precisar da ajuda do filho. E sem falar que durante essa recepção a gente tem o Ruigerd e o Rudeus conversando sobre o fato da Ares ter deixado ele anteriormente, já que o Ruigerd tinha descoberto que recentemente também que o Rudeus tinha se casado, mas ele estava um pouco decepcionado pelo fato do Rudeus não ter escolhido a Ares. E é aí que o Rudeus explica toda a situação para ele, o que faz o Ruigerd explicar também pro Rudeus que talvez ele tivesse entendido a situação de uma maneira muito errada, já que a Ares nunca foi o tipo de pessoa que foi capaz ou era muito boa em se expressar nessas horas. E mesmo que o Rudeus tivesse percebido esse ponto de vista agora, já era tarde e ele não podia fazer mais nada para reverter aquela situação, o que fez com que algum tempo mais pra frente o Rudeus descobrisse que finalmente tinha chegado o momento de ele ir pro continente Begarito, fazendo com que ele e a Helena Alice e mais uma galera fossem junto com ele no processo nesse novo arco que tinha se iniciado. E o que vai ser mais incrível dentro desse arco, galera, é que tipo assim, o Rudeus vai ir pra dentro de um labirinto onde eles desconfiam que a mãe dele tá lá dentro presa em algum lugar
fazendo com que ele fosse procurar não só ela, mas a Roxy, que tava presa lá há meses e não sabia como sair de lá. E por causa disso, quando o Rudeus acaba encontrando ela, é aí que ela nem entende quem era aquela pessoa que tinha chegado pra salvar ela naquela situação, fazendo com que ela até ficasse um pouco envergonhada por causa de tudo aquilo. Afinal, ela não tomava banho e comia há algum tempo. E além disso, por causa da saudade, o Rudeus aproveita pra dar um belo de um abraço nela, e isso faz com que ela ainda ficasse mais ainda envergonhada, principalmente porque ela não sabia àquela altura do campeonato que aquela pessoa adulta que tava na frente dela era o Rudeus, já que a única vez que ela acabou encontrando com o Rudeus ou falando com ele foi antes do todo o fuzuê que rolou com o teleporte mágico começar. Enfim, depois que ele volta com ela e eles se reagrupam, ela consegue fazer tudo que ela precisava, é aí que eles voltam pra dentro do labirinto, e depois de algum tempo eles finalmente conseguem chegar até onde a Zenith estava, só que ainda havia um grande problema, porque ao encontrarem ela é aí que eles dão de cara com um monstro gigantesco que era impossível de eles derrotarem facilmente, que era nada menos que uma Hydra gigantesca. Fora que, galera, essa batalha é tão intensa que o próprio Rudeus acaba perdendo um braço, e por causa disso, pra salvar o próprio filho, a gente vê que o pai do Rudeus acaba morrendo ao ter empurrado o filho dele pra não morrer no processo, o que aliás foi bem triste, né, galera, porque se eu não tô enganado, dentro desse arco, quando o Rudeus estava enfrentando essa Hydra, o que ele provavelmente devia estar mais se preocupando, além de querer resgatar a sua mãe mais do que tudo, era o fato da Sylph estar grávida. E aliás, outra Sylph tá grávida, fora que o Hitogami apareceu depois de muito tempo também em um dos sonhos dele, falando que não era bom ele ir pra esse lugar, já que ele ia se arrepender mais do que tudo caso ele fizesse isso. E bom, isso não era mentira, já que mesmo eles terem conseguido salvar a mãe do Rudeus, o preço foi bem grande, porque ele perdeu o pai, a mãe dele não conseguia mais falar ou se mover, apesar da consciência dela ainda tá funcionando de uma certa forma, e tudo isso meio que culminou no fato de que o Rudeus novamente entrou em uma depressão ferrada, a ponto de todo mundo pensar que ele não ia conseguir sair, o que fez com que novamente ele fizesse uma das burradas clássicas que ele não deveria ter feito, já que na volta pra casa ele meio que acaba dormindo com a Roxy no processo, o que aliás ela achou uma boa coisa pra aquele momento, já que ela pensava que o melhor pra ele naquele momento seria fazer alguma coisa, sair dessa depressão, e por algum motivo ela achou que seria uma boa ideia ela dormir com ele. Lembrando, galera, ela não sabia que o Rudeus atualmente estava casado, só ele meio que tinha culpa nesse BO, o que aliás faz com que mostra-se que estava certo, já que ele conseguiu meio que sair dessa depressão por algum tempo, e mais pra frente ele abre o jogo com a esposa dele, depois que ele volta e explica toda a situação, o que faz com que a irmã dele meio que esculachasse ele nessa situação, falando que ele era um completo canalha por ter feito tudo isso dentro dessa viagem. E se vocês não estão conseguindo entender o que seria isso no caso, imagina a briga que o teve com o Paul depois de ele retornar do continente demoníaco, só que no caso o Rudeus não estava reagindo a toda aquela acusação da mesma forma que ele fez com o Paul, até porque foi ele quem fez toda a situação acontecer, até que no final a gente vê que a Roxy resolve sair dali justamente para não causar mais dor a todo mundo que estava dentro daquela família, e por causa disso a gente vê que a Sylvie é a primeira a ir atrás dela justamente para entender a mão para que ela entrasse para a família do Rudeus, já que ela sabia que o Rudeus não era santinho e de alguma forma ele ia fazer esse tipo de coisa mais cedo ou mais tarde, perdoando os dois por tudo que eles fizeram. E galera, eu vou estar parando aqui porque provavelmente o que eu vou estar falando mais pra frente vai ser talvez por uma terceira temporada, mas me diz aí, todos os eventos que eu falei aqui vocês já sabiam ou estavam em curiosidade pra saber? Comentem aqui embaixo, e eu gostaria que vocês me informassem se quiserem mais conteúdos como esse, até porque pra gente ficar mais antenado ainda dentro dos conteúdos de Mushoku Tensei. Mas é claro, se você quiser saber outras coisas além dessas que vão acontecer na segunda temporada, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações quando esse tipo de conteúdo sair. Fora que você fazendo isso, você sempre vai estar ajudando a gente a conseguir chegar em mais e mais pessoas e crescer o canal. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.